O sonho de todo profissional da área de criação, seja ele da arquitetura ou do design, é aparecer nas grandes revistas, como a Casa Vogue, Casa Cláudia. E hoje nós temos uma pessoa que é especialista em sair em capa de revista, em sair nessas mídias. Eu conheço ele como Sérgio, mas olha o nome dele que interessante. Mário Sérgio Facundes Taveira. Amigo, bem-vindo e é tudo design. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Que honra estar aqui com vocês. Duas pessoas tão queridas que já me aconselharam. Eu acho que nós dois nos conhecemos o quê? Há 2 anos? Sim. 3 no máximo. Mas é aquele tipo de amizade, de pessoas que a gente conhece, que agrega tanto quando a gente conhece. E aí traz tantas camadas para nossa vida. Então, Trocas tão gostosas, né? exato, é uma alegria estar aqui com vocês, gente, nesse projeto. Muito animado. Não só para ver toda a nossa conversa, mas também para ver os próximos episódios com os convidados também. Tá preparado para chorar? Ah, nunca tô. Não gosto de chorar, aqueles. Gosto. Mas se acontecer, né, a base vai sair um pouquinho. Mas a gente dá bastante gargalhada também. Perfeito, perfeito. Então, bem-vindo, amigo. E a gente já vai começar assim, nós vamos contar um pouquinho sobre a história do Sérgio. O Sérgio é uma pessoa aonde você consegue sentir a alma dele. Isso é muito importante aqui pra gente, porque o nosso projeto, né, amiga, é poder trazer, né, o mais profundo da pessoa. E quando os nossos convidados sentam aqui nesse sofá, a gente quer saber a verdade. Porque o mundo está tão cheio de mentiras, né? E quando a gente encontra com o Sérgio, a gente consegue ver verdade. E é sobre isso que a gente vai aprofundar mais ainda nesse episódio. Perfeito. Estamos todos atrás da verdade. Eu brinco que eu estou em um eterno processo. Eu brinco que eu entro em um modo surtado. Não é o termo correto, mas é um modo de investigação. Então tem momentos da minha vida que eu estou realmente em busca de conhecimento, de entendimento, e busca das verdades mesmo, né? E até algo que a gente estava conversando, e a gente vai trocando essas verdades às vezes. Não trocando, entendendo o pós aquela verdade. Porque às vezes é o pós, a verdade vem. Você está pronto? E aí é como é que a gente vai lidar com essas verdades também. Conta um pouquinho de onde você, né, onde você nasceu, como que é um pouquinho da sua família, como foi a sua infância, porque isso é tão importante, porque é uma construção. Exato. Né? Então, assim, a gente olha, né, o Sérgio, ele já está completo pra gente. Só que antes desse completo, tem uns pedacinhos. Então, a gente quer saber desses pedacinhos que vêm lá do comecinho, não é isso, amiga? É, porque a história do Sérgio é uma história que eu enxergo de muita superação. É uma história que tem muita força, muito peso por trás. Assim, peso que eu falo é bom, tá? É a família ali em volta dos sonhos. Então, a gente gostaria de saber de você como você chegou até aqui. Nossa, realmente foi um caminho desejado há muito tempo. Eu posso dizer que eu estou no momento da vida de realizações, de parte dessas realizações. Sou brasiliense, nasci na Ceilândia, morei lá até os meus 23, eu acho que até os meus 23. E a Ceilândia, ela molda muito do meu entendimento da vida. Desde os meus amigos, desde da própria história da cidade. Então é algo que eu sempre achei muito interessante. Por um momento, a Ceilândia, contextualizando para caso quem não conheça, é uma cidade um pouco mais distante do plano piloto aqui de Brasília, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a Ceilândia ela se resolve muito nela. É no máximo Taguatinga. Então a gente não tinha muito isso de ir até o plano piloto Brasília, capital, porque a gente se resolvia muito lá. E eu sinto que isso me protegeu, de certo modo, de muitos aspectos, de muitas coisas, sabe? Ter essa infância lá, ter crescido lá. Eu estudei em uma ótima escola. Eu estudei na Fundação Bradesco, então eu fui bolsista lá. Meu sonho era estudar lá, amigo. Nossa, a Fundação Bradesco era quase um internato. Eu ficava lá manhã, tarde, às vezes noite. Aquele lugar é maravilhoso. Não, maravilhoso, gente. Ainda tem, né, amigo? Ainda tem, tá expandindo, tá enorme. Vamos um dia fazer um tour lá? Ai, mas nossa. Tour arquitetura. O que você acha? Para você falar, olha, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu acho o máximo. Vamos? A infraestrutura da escola é maravilhosa. Sempre foi e agora ainda tá reformando mais. Nossa, tá uma coisa assim. Sou muito fã, né?
Eu passei, claro que a gente, enquanto criança, a gente passa grande parte da nossa vida na escola. E ainda mais uma escola que tinha o primeiro turno e o segundo turno. Adoro. Era o local que eu passava muito tempo. Quais eram as aulas? Além das básicas, a gente era muito estimulado nas artes. Era muito... Foi aí que começou o seu Foi amor aí. pela arte, história, porque a gente já viu que é algo que você se identifica muito. Aham. Olha, na Fundação Bradesco mesmo, eu entrei no pré, com 6 anos, né? E todo mundo faz um processo seletivo para estar lá. E o meu processo seletivo foi através de um desenho. Então, assim, eles avaliam, fazem uma entrevista enorme com a família, etc. E pedem para a criança fazer, para identificar, talvez, ali alguns caminhos. Algumas habilidades, Exato. E aí, desenvolvimento. eu acredito que sim, a educação artística da Fundação Bradesco, em vários aspectos, com certeza me moldou. Porque lá a gente não era só a questão do desenho que a gente tem em escola normal, né, em educação padrão, mas muito ligado às artes plásticas, às artes cênicas. Então tinha uma época que o Bradesco ele tinha eu acho que ele era associado, era parceiro do Cirque du Soleil. Então Meu Deus, já naquela época? já naquela época. Então, os alunos que tiravam as melhores notas iam para o Cirque du Soleil para conhecer, aqui quando vinham para Brasília. Então, era estimulado em vários aspectos. Museu era várias vezes ao mês, não era assim, cada semestre vai uma vez. Não, vamos em museu. Amigo, eu sinto falta disso nas escolas aqui, não sei em outros estados, né? Que a gente vai passar aí é nacional. Uhum. Mas aqui em Brasília, tem hora que eu vejo, eu sinto isso, essa falta dessa arte da cultura, porque eu morei em vários países, né? O último que eu estava era a Finlândia. Gente, você precisa de ver, eles vão para o museu, eles vão para as Sim. bibliotecas. Vê sempre criancinha bonitinha, em Eles fila. são lindos, de Aham. fila. Mas lá, falar nisso, calma aí, ó, isso é que vocês vão amar. Tem uma parte que eu acho o máximo, cortando rapidão. Os bebês, dentro dos carrinhos, os pais vão jantar. Já vi. Aham. Aquele tanto de bebê lá fora, ninguém rouba. Eu fiquei doida para levar uns 10. Eles são lindos. Tudo lá fora, aquele frio, menos 25, eles todos empacotadinhos, eles não choram. Então, agora, voltando, o que a gente estava falando? Eu sinto falta disso, amigo, cadê as escolas? Não vejo indo para o CCBB, não vejo dando um tour pela arquitetura de Brasília. O que você acha sobre isso? Porque isso foi a sua base. Sim. E assim, eu acho que a formação da identidade do brasiliense, eu lembro de uma cliente falando isso, uma cliente carioca. Ela falou, Sérgio, eu acho interessante que vocês daqui, vocês gostam mesmo de Brasília, né? Vocês trazem muito da arquitetura, da arte, da história de Brasília. E eu acho que é muito do trabalho das escolas fazerem isso para a gente se entender em relação à nossa cidade, em relação à nossa cultura, o que a gente está desenvolvendo aqui em Brasília. Acho super importante. A minha identidade foi moldada entendendo os sonhos de quem veio para cá, inclusive dos meus pais, inclusive dos meus avós, e entendendo também que esses sonhos, por vezes, estavam em um local e eu estava em outro local. Uau! E que eu posso ser feliz em ambos os locais, mas que eu queria aquele sonho ali. Eu quero o sonho, talvez, que está a 40 quilômetros de distância, mas eu vou lá também. Então, eu não estava querendo ir para Brasília, capital, só em época de museu, só em final de semana. Não, eu estava querendo morar. E daí eu acho que já começa um pouco do meu entendimento de talvez classe social, de até mesmo urbanização, por que a urbanização de um lado ela é desse jeito, por que de outro lado ela é de outra maneira. Aí começam as curiosidades que um dia eu fui entender que se chamava profissão, tinha uma profissão para isso, arquitetura e urbanismo. Mas antes qual era, assim, eu estava lendo aqui, né, porque tem uma biografia, meu amigo, você não tem noção disso aqui, a biografia dele. E aí, eu vendo que tem, assim, que ser pedreiro, me conta isso aí, gente, Não, adorei. então, Todo mundo tem um sonho. O do Sérgio era ser pedreiro. Explica pra gente. Adoro. Não, porque aqui, né, a gente muito criança, a gente vê as coisas acontecendo, a gente não sabe dar os nomes, né? Não sabe como é que funciona. E aí eu via, o meu pai era serralheiro, então já começava daí, né? A minha mãe costureira, mas eu via, assim, sempre em volta pessoas construindo e de repente surgia uma casa, surgia uma parede, surgia uma sala, e instalava piso, nossa, eu quero ser pedreiro, eu quero ser pedreiro, e foi daí que foi se desenvolvendo esse prazer por construir. Eu sempre adorei muito brincar na terra, então eu era pedreiro na terra. Então, onde tinha aqueles
eu vou chamar de estoque, né? Aquele estoque de areia. Eu ia, e aí os donos deixavam, eu ficava lá brincando, montando um monte de coisa. Brasília não tem praia, né, gente? Então, assim, aonde tinha areia solta, eu ia, minha mãe deixava, tá lá, tá tranquilo, deixa ele. Deixa ele lá. Sua mãe costureira? Costureira aí. É muito interessante isso, né? Porque quando nós somos crianças, a gente tem os sinais ali que já indicam vai a nossa indicando. profissão. Às vezes a É. gente é teimoso e vai para outro caminho, mas tem os sinais. Uhum. E aí você falando, eu lembrei de quando eu era criança, eu pegava algumas cerâmicas e assentava assim, montava a minha própria casinha no Gente, quintal de casa. Uhum. E eu falava assim, gente, eu adoro construir casa. Eu fazia o filtro, aí envolvia a questão das coisas que eu aprendia na aula de artes, né? Tinha um filtro de garrafa PET, eu colocava lá a torneirinha do filtro. E é muito isso, a gente criança dá esses sinais. Dá. Né? E aí você teve essa ideia de que, nossa, eu quero ser pedreiro porque eu quero construir casa. Exato. E como é que você foi traçando esse caminho aí depois? Olha, a gente... Primeiro eu descobri, né? Assim, já mais próximo, sei lá, eu falava que eu queria ser pedreiro ali pelos 6 até os 8 anos. Honestamente, eu acho que às vezes até dá vontade mesmo de ser. Dá. Hoje, quando Na A gente de nossa vez em área- quando pois é, né? Assim, Na E nossa aí- área que tá bem assim, dá vontade mesmo. às vezes até dá mesmo. E aí, já em época ali dos 15, 16, que começa a ideia de pensar no vestibular, tem aquele programa da UNB Paz, aí que curso que vai ser? Eu já sabia que seria algo ligado às artes. Eu já sabia, e aí eu não sabia se ia ser design. Antigamente tinha na UNB o design industrial, Sim. que até mudou o nome. Que eu acho legal, porque assim, design industrial você fazia tudo, não era só uma área. História da arte, eu sempre gostei. E arquitetura. Mas a arquitetura sempre, de tudo, sempre estava ali em primeiro lugar. Mas assim, aí eu peguei e comecei aquele processo de ler tudo sobre isso. E foi bom, acho que foi bom a internet ter sido muito honesta comigo. Tudo que eu lia sobre arquitetura, gente, tudo que eu lia sobre arquitetura era bem pesado. Falar, olha, é uma área que é difícil, é desafiadora, não é bem uma área em que se tem emprego, se tem trabalho. Então, saindo de um contexto social em que você quer se formar, você quer ter trabalho, quer ter emprego, quer ter uma renda fixa, quer se estabilizar, basicamente, dependendo da época, se chamava isso de bico. Né? Até surgir de fato autônomo, entendimento do que é um profissional autônomo. E aí eu falei, não, eu acho que eu quero algo mais formal, algo que eu me forme e eu tenha uma carreira, um trabalho e um emprego. E aí aí eu desisti totalmente da arte. Aí eu falei, não vai ser nem design de produto, porque também vai próximo, história da arte também, tudo que eu li sobre o mercado da arte, das profissões. Fui fazer economia. Não. Na escola, a gente tinha uma matéria de economia. E aí, de gestão financeira. Gente, não tem. Gente, hoje aqui nós vamos só reclamar. Eu tô só para reclamar hoje, porque essas escolas não têm. Pois é, a minha tinha. Ai, Lá na adoro. Ceilândia. Adoro. Olha aí. Pois é, eu tinha aula de gestão financeira e lá a gente até tem acho que ainda tem hoje do Banco Central, que é um simulador de investimentos. E aí a gente aprendia a mexer nesse simulador de investimentos comprando ações. Mentira. Sim. Não. Então, desde cedo você é um investidor. Você é Eu sempre investidor. gostei da ideia de ser um investidor, de ser alguém, de ser empresário. Eu acho que também gosto muito da ideia de ser empresário, isso é verdade. E aí, da onde eu não sabia. Eu estava meio chateado com as artes, lia tudo sobre mal. Quero ter inicialmente o meu trabalho, mas eu acho que em algum momento eu ia ser mesmo empresário. E aí, disso, eu já tinha essa matéria, eu gostava, falei, vou fazer então economia. E aí, ciências econômicas, eu fiz 3 anos na Católica, gostava muito. Trabalhei na área, trabalhei em vários setores da área da economia, como estágio, né? Mas, assim, uma coisa que é interessante, em economia, dentro de todo o curso, eu sinto que eu seria feliz trabalhando, talvez, em 30%, 40% do que eu aprendia. Quando eu decidi mudar e ir para a arquitetura, e depois fazendo arquitetura, e hoje, eu olho para a arquitetura, eu posso dizer que eu seria feliz atuando em 90% do que a gente aprende da faculdade. Então, esse foi o grande diferencial, sabe? Você vê que em um local de trabalho, quando eu fazia estágio de economia, por vezes outras matérias, por mais que, por exemplo, eu fiz um estágio em um órgão ligado à aviação civil, né? E aí, ali a gente era responsável por fazer um controle desses aviões que pousavam e sobre atraso.
e bem ligado à estatística, que eu até gosto também. Mas, eventualmente, a gente precisava aplicar algumas outras matérias que a gente aprende no curso. E aí, assim, eu não dava muito certo, eu não conseguia entregar meu trabalho muito bem, então eu gostava muito dessa área exatamente que eu fui contratada, mas às vezes uma base complementar que me ajudaria muito nela, eu falhava e tornava o processo mais desgastante, o que não acontece em arquitetura. Porque eu acho que você queria, sabe? Gente, eu acho que eu sei o que ele queria na área. Ele queria era entrar dentro do avião e resolver todas aquelas partes. Você pode fazer isso por mim na aviação? Porque eu tenho 1,80, minha perninha não cabe. E sabia que é a gente, arquitetos e designers, Ergonomia. que fazem isso, ergonomia? Então, amiga, eu acho que no fundo, você gostava era do avião, você queria era entrar lá e resolver, ver se a poltrona ia ser daquele Menina, jeito. eu gostava, era de ir no aeroporto. Ainda mais que tava naquele processo de concessão, então tava reformando o aeroporto. Aí eu adorava, e a gente ia, de vez em quando, fazer as visitas. Aí foi caindo. E assim, sempre durante as aulas dos cursos das matérias, nos intervalos eu tava fazendo o quê? Desenhando. Ah, não, mentira. Aí os próprios colegas falavam, Sérgio, ô meu querido, assim, o que você tá fazendo aqui? Veja outra coisa. E o desenho? Quando você fala, porque a gente, na nossa área, a gente tem um desenho técnico, a gente tem um desenho livre. Esse desenho já vem, né, pelo jeito da tua infância, mas aí, quando você estava nessas aulas, esse desenho era o quê? Era casa também? Era paisagismo? O que era? Sempre foi casa. Sempre foi construção. Sempre foi prédio. Sempre foi prédio. Nunca... Casa eu acho que era bem pouco, mas sempre foi prédio. E aí entra você na parte de começar a sua carreira nos apartamentos. Conta isso aí. Conta isso pois aí. Assim que eu abri o escritório, eu tive uma jornada bem interessante durante a graduação. Eu fiz 6 estágios, e 6 estágios em áreas bem diferentes, o que foi muito legal. Quando eu saí de economia, em economia eu era aquele aluno que participava de tudo, então centro acadêmico, de tudo. Quando eu entrei para arquitetura, eu já entrei muito focado. Porque eu já estava abandonando um curso, indo para o outro. Precisa ganhar dinheiro, ó, tá, gente? Assim, time is money. Então, assim, vou envelhecer, tô mudando de carreira, tô vendo meus amigos ganhar dinheiro, tô aqui iniciando uma faculdade de novo. Do zero. Eu entrei na arquitetura muito focado. O que até às vezes eu fico assim, poxa, eu acho que eu não aproveitei tanto a faculdade de arquitetura, porque eu já fui procurando estágio. Primeiro semestre, entrei como voluntário. Primeiro semestre, não tive uma experiência legal, fiquei traumatizado, às vezes acontece. 1 ano e meio depois eu voltei a procurar estágio, isso eu estava o quê? 3º, 4º semestre. E aí, como era do curso noturno, eu fiz muitos estágios. Aproveitei, eu fazia um estágio de manhã e uma tarde, então deu para aproveitar bastante. Formei, antes de formar, eu estava trabalhando numa área também complexa, porque às vezes tem algumas áreas, aquilo que eu falei para vocês, eu consigo trabalhar em 90% da arquitetura, e tem uma parte que ganha-se muito dinheiro. Qual é, pelo amor de Deus? Pix? Mas às vezes é um pouco desgastante. E assim, é um mercado também que ele ganha-se dinheiro porque tem poucos especialistas, né? Então eu fiz arquitetura pela Universidade de Brasília, e lá eles têm sempre tem algumas parcerias junto do governo para elaborar alguns projetos. Nisso, a gente tinha na época um professor especialista em sistema penitenciário. Ai, e amo. aí... Amo! E aí o DPEM contratou a Universidade de Brasília para fazer centros de reclusão e a expansão de alguns presídios pelo Brasil. E aí nisso eu fui dentro da UNB, eu participei do processo seletivo, comecei a trabalhar e tal. Ia, assim que formasse, ser efetivado, porque não é um concurso, né? Então não era como era uma terceirização desse serviço junto da UNB. Então, a gente poderia ser contratado, desde que a gente tivesse vínculo. Então, se eu entrasse para um mestrado, eu poderia me manter. Só que aí, um belo dia, o meu chefe, meu professor-chefe, falou assim, querido, isso aqui, esse desenho desse banco aqui, não tá legal não, esse banco dessa cela. Refaz, porque esse desenho que você fez, ele facilita com que uma pessoa arranque, ela tire a própria vida ou tire do outro. Uau, tá vendo como isso é importante, né, amiga? São várias camadas. São várias camadas. E aí foi o momento que eu falei, ai, que saudade, escolhi revestimento, escolhi azulejo, escolhi cortina. Foi nesse momento, Sérgio, que você teve essa virada de eu quero ter o meu escritório de arquitetura? Foi, exatamente nesse momento. Porém, você ainda estava você estava cursando a faculdade. Eu já estava quase formando, estava faltando meses. Eu recebi a proposta para ficar, mas... tava pesado, porque assim,
É um assunto que ele é pesado, né, gente? Sim. Pensa, você sai de um curso, você vai para uma área artística voltada à qualidade de vida das pessoas, ergonomia, igual a gente estava conversando sobre avião. E aí você de tá repente, falando... você tá falando uma pessoa que não vai ter liberdade nenhuma. Até a história da janela ser quadrada é proposital. Sim, Porque fica, entendeu? Então, assim, não era ali que a minha expressão artística ia acontecer. E aí eu decidi abrir o escritório, fui para a área residencial, sempre gostei muito da área residencial, já tinha experiência em estágio na área residencial. Fiquei com casas, fazendo casas, morava nessa época no Jardim Botânico, fiz muitas casas, só que eu não estava gostando muito do resultado, por quê? Casa é um processo que demora, né? E aí... e acontecia de, por vezes, o cliente se mudar, faltava o paisagismo. Nunca essas casas estavam totalmente como projeto. Eu falei, E demora mesmo, né? Tem hora que leva uns 2 anos, né? Na média, 1 ano e meio. Um ano e O meio. projeto arquitetônico, ele fica no escritório praticamente 1 ano, digamos Um ano. assim. Porque Compatibilização, vai e Exato. volta, vai e volta. E aí, Projeto de interiores, gente, você já gastou o dinheiro. Olha que loucura. E ainda tá fazendo aqui. Ô, Senhor, tenha misericórdia. eu costumo dizer que o projeto de interiores, ele é um projeto mais rápido, Exato. né? Ele entra no escritório, ele Tem acontece começo, meio, muito fim. rápido. Uhum. O projeto arquitetônico, ele fica ali tempo no Ele escritório. vai. ruminando, Ele né, exige aquilo, muito né? mais Você do fica escritório. ruminando. Exato. E assim, para quem tá começando, é bem complicado isso. Uhum. Porque um escritório que já está consolidado, que já tem vários Processo. processos e tem vários projetos também acontecendo, você tá com um ali entrando, mas você tá com 2 ali em fase final, entendeu? E aí vai. E quando é o começo que você entra com esse projeto que dura ali um tempo dentro do escritório, é um pouco mais complicado, porque ele demanda muito de você, ele exige muito de você, e ao mesmo tempo ele fica ali muito tempo. E tem que ter amor, né? Porque esse amor que que ter. faz você... Chegou de novo, vem uma revisão, tem a contabilidade, né? Você vai falando, aí tá. Só que no meio disso tudo, é o que ele falou. Ele ainda tem que cuidar do administrativo, ele ainda tem a vida dele, ele ainda lá dentro tem os processos, você tem pessoas envolvendo. Então, assim, por isso que eu acho legal, antes de qualquer coisa, você fazer uma pesquisa e ver, e os estágios são para isso. Exato. Inclusive, você, falando de estágio, eu vi que você fez um estágio em alguma editora. Isso. Sim. Então, eu trabalhei em uma revista aqui de Brasília, e essa revista era uma revista que ela abrangia a sociedade brasiliense, era muito mais focada nisso. E aí ela abrangia a sociedade brasiliense e os acontecimentos de evento. Então, os diversos eventos que aconteciam em Brasília, a gente ia, e o que acontece? É um casal em que o esposo é jornalista, e a esposa, minha chefe, Bárbara Bertin, inclusive, um beijo, saudades. Não sei quem é, beijo. Me treinou muito nesse mercado, uma querida. Ela, arquiteta. Então, Arquiteta. arquitetona, assim, de fazer, e, assim, uma história até bem parecida comigo. Uau. Ela era de fazer represa, de fazer Que aeroporto. isso? Então, assim, arquitetona mesmo. E aí, mas ela também gostava muito de interiores. Aí, o que acontece? Os dois abriram um escritório. A revista era metade dele, metade dela também. E aí, nesse escritório, ficava tanto os jornalistas quanto a equipe de arquitetura. Quando tinha eventos de arquitetura, geralmente a gente era convidado para acompanhar um desses jornalistas. Então, ficava de apoio, carregando, ajudando com a câmera, filmando uma coisinha, dando apoio aos jornalistas. Mas, assim, e nesse sentido, isso me ajudou muito, porque além de eu ter o estágio técnico, digamos assim, eu consegui ter essa noção do que é a comunicação para a arquitetura. Foi incrível. Isso influenciou, de certo modo, a você ter essa expertise em conseguir ali projetos na revista, em outras revistas até, na verdade, né? Que foi a Casa Vogue, a Casa, né? E tantas outras. Essa sua experiência dentro dessa editora contribuiu, de alguma forma, para você, né? Pegar isso para você e trazer para sua área? Sim. Flávia, olha, sem a menor sombra de dúvida, até mesmo porque o meu primeiro projeto a sair na Casa Vogue foi com um texto em que a minha amiga jornalista Amanda Barbosa, que era a jornalista que eu estagiava junto, então ela era jornalista, era estagiária de arquitetura, eu mandei o texto para ela, ela reescreveu, e então, assim, sim, me ajudou muito a entender que, primeiro, existe linha editorial, existe períodos de captação desses projetos, captação de pauta, existe
dentro dessa linha editorial, o que aquela revista está abordando. Existe linguagem para conversar com essas revistas. Então, cada revista, ela gosta de ver um projeto específico. E ela, às vezes, muda essa linha editorial totalmente. Então, às vezes, você fala assim, eu vou me organizar para sair na Casa Jardim ou na Casa Vogue. Você faz um estudo sobre qual que é a linha editorial que aquela revista está seguindo, quais são os designs que ela gosta de mostrar, quais são as cores que ela está mostrando com tendência, qual é o tipo de soluções. E aí você manda, e aí no outro trimestre, a Vogue é trimestral, né? Ela muda totalmente. Você fala, então eu não saí porque mudou a linha editorial justamente nesse período. É tanto que esse meu projeto, quando eu enviei, ele demorou 1 ano a sair. Por quê? Não conversava com a linha editorial daquele ano. Mas, quando mudou a linha editorial, o meu projeto estava lá na lista deles, como pauta, fazia sentido, e aí eu fui publicado no Instagram deles. Olha aí, gente, já é uma dica de ouro, né, Sérgio? Para como conseguir introduzir ali os seus projetos dentro de uma editora. Sim. Não é só mandar uma fotinho, pronto, e acabou, e rezar. Não, existe né, um escopo para que isso aconteça, até mesmo o profissional. E quando você está com um projeto, eu vou fazer uma casa, um apartamento, você tem que estar também focado e pensando, não, eu quero sair naquela revista, isso aqui vai estar de acordo com o que eu quero, com o que a revista quer. Então, não é fazer um projeto, tirar uma foto e pronto, acabou. Definitivamente não, Tamara. Uma coisa que, assim, é aquilo, né? Vou trazer como boato, tá, gente? Então, fica aqui, a Sérgio falou que é um boato. Tá. Para mim, se concretizou este boato, mas vou trazer ainda como boato. Olha, boato. Não me comprometer. Não me Quero me comprometer. O menino falou lá, o arquiteto falou. Ouvir comigo é a real, que é o seguinte, a gente tem que entender que existe um eixo muito forte no Brasil de publicação e um eixo de publicação desse mercado criativo, que é o eixo Rio-São Paulo. Quando a gente sai desse eixo, e até mesmo lá dentro, todas as revistas, obviamente, tem um padrão do que ela vai receber. E aí tinha um boato que em Brasília era só 3 fotógrafos que essas revistas grandes aceitavam. Então, se você mandasse fotos de outros fotógrafos, eles não iam aceitar. Na dúvida, eu só tirei com esses fotógrafos. Claro. Oi? Não, e outra coisa, eu acho que assim, eu acho que o principal, até mesmo antes de falar da Vogue, assim, falando da Vogue, mas é entender os caminhos. Então, a Vogue tinha que entender como algo interessante. Por quê? O primeiro lugar que eu saí publicado foi o ArcDaily. O ArcDaily, ele não é por assessoria, não é por pagamento, não é nada. A Vogue não foi por pagamento, mas o ArcDaily, ele tem um editalzinho. Você entra lá na página, eles mandam uma pastinha falando como é que é o padrão de fotografia, como é que é o padrão de texto, como é que é o padrão de desenho. Grande parte dessas revistas gostam do padrão do ArcDaily. Se você sai no ArcDaily, é mais fácil sair nas outras revistas. Nossa, O grande caminho é o ArcDaily, gente. Uau. Sérgio, e quais... Cita pra gente todos. Eu sei que você já saiu na Casa Vogue, Casa Jardim, Casa, ArcDaily. Quais as outras que você uma que ela tá falando porque existe essa diferença, né? Do online e também claro, da revista que a gente pega ali, ó, lá na banca. Sim. Né? Como é que é isso? Usando essa metodologia que você apresentou aqui pra gente agora, você saiu em várias outras. Você pode dizer pra gente eu acho que, quais assim, são? Meios de comunicação foram mais de 25 por um projeto específico. Hoje, dentro do escritório, os demais projetos devem estar chegando aos 50 meios de comunicação. E aí, revista impressa foi a revista Casa e a Casa Vogue, mas a Casa Vogue foi através de um projeto específico que eu fiz junto com a Casa Vogue. Depois, isso é uma outra história, não foi de projeto que eu enviei. E enquanto canais como o Instagram, aí sim, aí veio a Casa Vogue, a Casa Cláudia, It Home, Casa de Valentina, inclusive, que eu gosto adoro, bastante. Instagrams de arquitetura da Índia, o Arcello, Instagrams, o Designverse, que é da China também, em mandarim. E foram esses principais locais. O que, assim, para mim, claro que, nossa, a gente sair numa revista e ter a revista impressa e abrir aquela coisa fantástica, né? Mas a realidade é que o meu mercado, o meu escritório, sendo
muito inserido no meio digital, onde hoje 70%, 80% dos meus clientes vêm do Instagram, ter saído no Instagram da Vogue, gente, 5 posts e um Reels, é maravilhoso, foi maravilhoso, gente. Tem um escritório antes e depois disso. Com certeza. Minha vida é fácil. Nossa, eu acho que além de quando a gente fala nesses locais de publicação, por vezes as pessoas pensam, tá ganhando mais por conta disso. Sim, mas o mais legal é o reconhecimento da equipe e dos clientes. Então, antes, os meus projetos, por eu estar com, sei lá, isso... Quando eu saí na Vogue, tinha 3 anos de escritório, acredito. Os 3 anos anteriores, mesmo com o projeto estando absolutamente completo, com todo um contexto estético, funcional, tudo sendo possivelmente executado, nossa, como eu era questionado. Era questionado pela construtora, era questionado pelos clientes, era questionado pela família dos clientes. Depois de Casa Vogue, ninguém me questiona mais nada. Isso te trouxe um outro posicionamento, né? Total, uma paz de espírito, Porque a gente tem muito profissional qualificado. Eu brinco que, assim, na nossa área, gente, o design de interiores, o arquiteto mais fraco, ele tá dando de 10 em algumas outras áreas aí, muito, porque o tanto de software que a gente tem que aprender, o tanto de coisa, é uma área que ela é muito diversa, a gente tem que estar toda hora revisando, muda toda hora, um monte de coisa, a gente tem que estar sempre atualizado. Tendência, né? Todo ano, revestir, aí vem pra outra casa cor, sai em cada coisa. Aí você fala, meu Deus do céu, eu tava naquela tinta, já tá em outra. Exato. Né? Aí vem Pantone, aí vem não sei mais quem. Aí você fala, gente, o que é isso, gente? E a gente observa que precisa saber surfar no digital, né? Você falou aí da diferença entre a revista impressa e ela digital. Eu acredito que os olhos estão na digital. Uhum. Na verdade, tudo, né, gente? Hoje tudo é internet. Uhum. Tudo a gente consegue ter acesso pela internet. Então, eu acredito que isso, para nossa área, foi extremamente importante, porque antes, realmente, só eram bem posicionados aqueles que apareciam lá na revista. Uhum. Né? E hoje a internet está aí de forma super democrática, mostrando o talento de todo mundo. E é muito importante saber se posicionar. Né? E a gente observa que você até comentou que 70% hoje do faturamento do seu escritório vem da internet. Exato. Né? Então, explica pra gente, Sérgio, assim, como você enxerga esse poder da internet dentro do seu escritório? Assim, eu sou totalmente grato à internet. Eu acho que dentro do meu contexto social, em que eu sempre quis fazer grandes coisas, grandes apartamentos, grandes casas, prédios. Eu não queria ser só mais um empregado, não diminuindo, pelo contrário, mas até mesmo para receber bem, a gente, trabalhando para um outro escritório, a gente tem que ter ali uma experiência e formação. E eu sinto que a internet, como você falou, democratizou esse acesso, tanto de bons profissionais, mas de outras pessoas também a ter esses clientes. E aí, mostrar a diferenciação dentro da internet me ajuda muito. Sou totalmente grato. Ao longo dos anos, eu fui... muito importante. A internet, ela muda, né? Os meios mudam. O mesmo meio muda a comunicação. Sim. Muda o entendimento. Então, vem outras ferramentas e aquela rede quer competir com a outra, né? E aí, isso faz com que o local que você esteja acostumado a se divulgar, você já tem que... Não tá dando mais certo aquela publi. Você já tem que fazer de uma outra maneira. E aí... É igual as dancinhas do TikTok, Exato. né? Antigamente, só quem bombava era quem fazia as dancinhas do TikTok. E hoje, realmente, não precisa. Os formatos vão mudando também, né? Dentro da própria rede social. E aí, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no nosso mercado, enquanto técnico, especificador, e estar atento sobre as tendências da internet, além das tendências estéticas, e avaliar. Essa tendência, ela se comunica com o meu público, ela comunica-se com o meu público, não comunica, é interessante eu aplicar, e eu brinco que, assim, são vários testes. Eu tô a todo momento testando um monte de coisa, e eu testo, assim, de uma maneira quase que laboral, pode-se dizer, formal, científica. Eu escrevo. Uma coisa muito legal de economia, gente, é que a gente entende os resultados a partir de dados. A gente tira as nossas conclusões a partir de dados. Então, o processo do curso de economia sempre me orientou a eu criar dados, avaliar esses dados, e aí ver, essa estratégia foi validada, não foi validada. Mudo de estratégia. O que acontece na internet, nas minhas redes sociais. Eu estou mudando. Se você alguns vídeos eu já ocultei. Mas...
Se vocês forem ver, tem formatos diferentes na minha rede, porque eu testo. E às vezes alguns dão muito certo e outros não dão certo. E é um vídeo que é lindíssimo, é um projeto que é lindíssimo e não Agora, foi. me diga, Sérgio, assim, vamos falar um pouquinho antes da gente entrar até na Casa Cor, tá? Porque a gente tem aí Casa Cor também, né? Porque é uma amostra, assim, que é uma vitrine maravilhosa e você já fez parte disso, a gente vai saber. Mas, assim, antes disso, me diga, você está falando de tudo isso. Antes da gente, né, quando o nosso convidado está aqui antes disso, porque tem os bastidores. A gente conversa, a gente toma cafezinho, a gente faz assim. Então, teve uma hora que ele falou assim, eu não estava feliz. Aí foi na hora que eu perguntei para ele, e como você sabe quando você não está feliz? Aí ele falou uma coisa que eu quase chorei na hora, né? Porque eu sou muito sensível. Então, quase chorei, estou também super sensível. Mas teve uma hora que eu vi assim em você que como que você, dentro do seu escritório, você tem tempo para um momento criativo, para um momento de fazer essa pesquisa, no momento de ter dado, no momento de ser filho, no momento de ser esposo, no momento de ter o seu lazer, no momento de ser amigo. Como que você administra tudo isso sem surtar? Eita. E quem disse que eu não tô surtando? Quem disse? Já. O que ele fala disso, eu fico imaginando o processo para fazer isso e como lidar também com a equipe, como lidar com tudo isso. Como que é? Mas assim, amiga, não é tudo de uma vez, né? Não dá para ser tudo de uma vez. A gente tem que colocar um momento. E aí fala, neste momento aqui vai ser o momento de avaliação. Este momento aqui vai ser o momento de teste. Esse momento aqui de captação de clientes. Este momento aqui de equipe. Hoje, ainda estou nesse processo de aprender a terceirizar isso com qualidade para que eu fique cada vez nesses processos de avaliação de dados e no comercial do escritório. Pronto, porque existe um comercial. E aí, ninguém me contou isso antes. o comercial sou eu. Mas assim, até para ser o comercial. Sim, sim. Né? Você tem que ter aquele tempo. Então, durante a semana toda sua, você acorda, você vai, tá? Mas tem a hora do Sérgio disso. Como você administra isso tudo? Tá, olha. Para encaixar. Vou responder 2 perguntas, então. Tá. Aquela primeira que você falou sobre a questão de a gente se perceber feliz. Eu estava no curso de economia e eu acho que assim, a gente do mundo da criatividade, ela seduz a gente. Naturalmente, a gente já é seduzido para esse mundo, para gostar de coisas criativas, independente de qualquer área. Área criativa. A gente é seduzido de alguma maneira. E ela vai ficando ali. Até que quando ela vê que ela te conquistou, ela vai num chamado, até que chega um momento que ela parou de chamar, ela começa a gritar. Grita e incomoda na cabeça, incomoda. Múltiplos os relatos dos nossos colegas da área que falam, eu estava numa viagem e aí eu pensei nessa solução. É porque essa forma de pensar criativo, ela grita dentro da gente, em vários momentos. Então, em economia, apesar de que a gente tem muitas formas de criatividade, a criatividade ela não é só visual, artística, né? Mas em economia eu acabei enveredando para uma área mais burocrática. Então, o que contrastava muito com a minha área de querer ser criativo. E aí, não estava me percebendo feliz, não estava percebendo que seria um local em que eu poderia atuar, não seria uma área de atuação que eu atuaria totalmente satisfeito. Eu acho que, assim, dentro do curso de economia, ciências econômicas, eu seria feliz atuando em 30% a 40% do que eu aprendi da graduação. Em arquitetura, eu já sou feliz atuando em 90% a 95%. Então, eu posso transitar. Hoje eu estou no residencial, com comercial, mas se eu fosse voltar para a saúde, até mesmo talvez para a área penitenciária, a área hospitalar, saúde hospitalar, voltar para a área urbana, gosto muito de urbanismo, paisagismo, gosto muito. E aí, quando eu fiz esses comparativos, quando eu imagino... Claro que assim, esses comparativos vêm depois de um tempo, né? A gente tem um feeling, talvez, de não tá legal. Eu já tive momentos de felicidade. E isso aqui que eu tô vivendo agora não tá parecendo esses momentos. Eu não acho que a gente tá toda hora feliz a todo momento. A grande parte do tempo a gente tá trabalhando com uma agenda e quase no automático. Só que tem algumas coisas que acontecem que não parecem encaixar na sua história. Ou então no que você quer para sua vida, pro resto da sua vida.
Em arquitetura, eu consigo, pode ser que eu mude, mas em arquitetura hoje eu me vejo até o resto da minha vida atuando nessa área. Eu acho que é um privilégio muito grande quando a gente encontra uma área que a gente pode falar isso, poxa. É um privilégio, talvez, uma sina, né? Uma punição. Eu brinco, às vezes eu até falo que nessa área da construção civil parece que às vezes é punição de vida passada, né? Mas assim, quando a gente percebe que a gente está feliz em algo, não dá mais. É igual assim, quando a gente compra... É igual teve uma época que teve um meme do café, né? Que o cara comprou um café super... Desses cafés mais refinados, mais chiques possíveis. E aí ele foi voltar a tomar aquele café torrado. Ele disse, eu tô tomando aqui praticamente só fuligem. É basicamente isso, gente. Basicamente isso. Uau. Agora fala a outra. Falta a outra que você falou. Ah, sim. Do escritório lá, como, né? O processo. Eu gosto, assim... Realmente é nessa ideia de entender que agora eu vou entrar em um período de pesquisa. Então, é juntar, literalmente isso, juntar dinheiro para não focar tanto na captação, focar em finalizar aqueles projetos e viver, talvez, se organizar para ficar 1 ou 2 meses, quando possível, vivendo daquela renda que você fez do escritório para avaliar os processos. Então, hoje no meu mercado especificamente, no meu mercado, dentro do público que eu atendo, existe uma sazonalidade muito grande. Em arquitetura, eu acho que todos esses escritórios, cada escritório tem a sua sazonalidade com o seu perfil de cliente. Então, por isso que muitos dos nossos colegas, e eu também até quero entrar nessa área, porque eu fiquei bem especialista na área residencial, mas a gente diversificar o nosso leque de possibilidades faz com que a gente não fique tão vulnerável a essas sazonalidades. Hoje, aqui no meu escritório, eu tenho essas sazonalidades e eu aprendi a lidar com essas sazonalidades. Quando o meu mercado está em baixa, eu já mapeei isso durante os meus 5, 6 anos de escritório, eu vou fazer curso, eu vou fazer análise, Gente, eu fico o ano inteiro salvando rios. Aí eu tenho uma pastinha lá. Uau. Para avaliação. Eu fico o ano inteiro, por isso que eu falo modo surtado. E aí, quando eu entro nesses períodos, eu abro essa pasta e eu enumero todos os rios e eu vou riscando e aprendendo tudo que eu vi com aqueles rios. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem muito conteúdo interessante na internet. E a gente tem tempo de parar para prestar atenção? Não tem. Se é legal, salva numa pasta. Depois, de outro momento, você vai lá e avalia. Então, eu uso a sazonalidade financeira e de captação para aplicar esses momentos de processos no escritório. Uau, agora fala que agora é a Flavinha, né, gente? Ela vai perguntar sobre a Casa Cor. Porque ela e ele, os dois entendem, que os dois já fizeram. Eu tô ainda assim, faço, não faço, porque eu tenho medo da Casa Cor. Tenho medo, porque diz que é terrível, que é um momento assim que você não tem nem respiro. E os dois, já ganhou prêmio aqui. Hoje a premiação, né? Com eles, assim. É tudo com eles. Vamos ver, vamos torcer. Fala aí, amiga. Sérgio, a gente viu que a Casa Cor esse ano, inclusive, foi a sua estreia, né? Eu acredito que deve ter sido tudo muito novo para você e, ao mesmo tempo, entra nesses desafios e dentro dessa rotina do escritório, eu acredito que equilibrar os pratinhos é uma fase, assim, bem desafiadora. Mas você veio com algo que toca o coração e que eu gosto muito quando se fala de Casa Cor, quando você tem um projeto que ele tem alma, ele toca ali as pessoas. E você falou de algo que, querendo ou não, é muito íntimo seu ali, que é sua mãe, sua relação materna, sua relação com a sua mãe, né, sua relação materna com ela. Conta pra gente, primeiro, como foi esse processo, como é que foi esse processo criativo, essa inspiração ali. E depois eu também gostaria de saber como é que é o apoio da sua mãe diante de todas essas mudanças, essas escolhas, e vou para economia, vou para arquitetura, não vou. Como é que foi isso? Assim? Eu, se fosse mãe, já estava surtada. Flávia, dele. Olha. Do Miguel é só uma coisa. Miguel é autista, então é só uma coisa. Esse aqui, ai meu Deus do céu, eu ia ficar doidinha. Fala, essa mãe, preciso ter uma conversa com você, meu amor. A questão, a minha mãe tem uma coisa que eu admiro, porque assim, eu sempre fui uma criança mais educadinha, que sempre lidava muito bem com os adultos. O problema é que eu, por conta própria, era aquilo, né? Parecia que eu tentava me matar. Porque toda hora parecia quebrado com alguma coisa, subia, não parava quieto em nenhum lugar. Então, assim, gente, o desafio da minha mãe foi me manter vivo.
Mas conseguiu, mãe. Olha, tá de parabéns. Conseguiu! E Estou aqui. Estou aqui, tá dando certo. Muitas alergias, todo tipo de alergia. Então, assim, minha mãe, nossa, gente. Mas, assim, em relação à Casa Cor, eu recebi o convite através do Instagram de uma das donas. Fiquei muito feliz quando eu recebi, assim, eu falei, será que é verdade? Será que é pra isso mesmo? Sei lá. Fui lá no processo, fui investigar. E as coisas foram fluindo. Claro que, assim, a Casa Cor sempre foi um sonho também. Quando eu saí de economia, eu já saí de economia sabendo que eu queria ter o meu escritório de arquitetura, eu queria ter uma empresa de arquitetura e o que atravessa ou o que está dentro desse mundo da arquitetura. E uma dessas mostras é a Casa Cor, se não uma das principais mostras, né? A principal mostra é a maior do mundo, eu acredito, mostra de arquitetura e decoração. Então, eu já tinha esse desejo. Em algum momento eu vou estar. Quando, eu não sei. Alguns dos escritórios que eu trabalhei enquanto estagiário já estavam na Casa Cor. Enquanto apoio de jornalista na revista, todos os anos eu estava no dia da imprensa conversando com esses profissionais, então já era um desejo. E aí, quando eu recebi o convite, começou aquele processo de... Eu já tinha um dinheirinho guardado, mas eu falei, poxa, todo mundo, eu estava há anos captando informações dos colegas que já participaram, como Flavinha mesmo, que me deu ótimas dicas. Gente, ótimas vocês dicas. têm que sentar com os dois, vocês não têm noção. Os dois, assim, tiveram uma estratégia que eu nunca tinha pensado. E muitas pessoas não fazem a mínima ideia, porque existe uma estratégia por trás. Não é só ir lá e fazer um negócio. Gente, eu fiquei assim, tem venda, tem planejamento, tem processo, eles sabem tudo, assim, porque tem várias coisas, até a parte do dinheiro. Ele fez uma coisa que eu falei, gente, eu não preciso gastar nada. E é uma coisa que a gente depois vai sentar e ter um momento com os dois. Só eles falando e eu saio e eles... Não, que é isso. conversar. Já preparando ela para o fazer dela. E tudo Eu é não, meu intencional, né, na Casa Exato. Cor. Tudo é intencional. A forma que a gente apresenta o projeto, desde a forma do marketing, qual a imagem que a gente quer passar, o que a gente quer vender daquele projeto. Porque é isso. Às vezes a gente tem dificuldade de associar a parte financeira do negócio com a parte do encantamento ali, que são, né, a parte criativa. E Casa Cor, ela tem esse desafio, né? Porque você tem que pensar no comercial, mas você também tem que tocar as pessoas, né? E você fez isso com a sua mãe? E você foi fez isso com a sua mãe. O que aconteceu? Então, pois é, aí assim, a minha principal preocupação era justamente a questão financeira, porque eu já tinha um dinheiro guardado, mas todo mundo falava que se gastava muito mais que isso. Então, dentro do meu orçamento, se eu fosse me limitar ao meu orçamento, eu acho que eu não entregaria algo tão interessante. Fui atrás de parceiros. Um desses parceiros é a Duarte Cortinari, o Thiago. Um abraço, inclusive, para toda a equipe da Duarte Cortinari. Inclusive, eles são nossos parceiros, tá? Tá vendo? Sabia? Gente boa, sempre tá conectado, tá vendo? isso. Olha, depois a gente vai chamar e vai sentar aqui, ó, contando tudo. Pois é, assim, a equipe, não só o Thiago é um querido, que é o CEO, mas toda a equipe, gente, maravilhosa, me recebeu muito bem, me abraçaram nesse sentido. E assim, eles têm a loja do Casa Park, né? Merchan. A loja do Casa Park e a loja da IPTG. Eu conheci a loja do Casa Park. Vamos lá na loja da IPTG, porque ela é maior, a equipe fica lá, etc. Quando eu cheguei, tava assim, o slogan deles, aqui a gente veste a casa. Eu falei, é esse o conceito. Foi lá que... Foi lá. Eu falei, vestir a casa é o conceito do meu ambiente da Casa Cor. E casou com a sua mãe. Foi um processo. Meu Deus. Aí tô andando, tô conversando, tem uma máquina de costura de praticamente 95 anos lá, linda assim, uma máquina de antiquário. No cantinho. Eu falei, nossa, Thiago, mas essa máquina é tão linda que deveria estar no centro do destaque. E eu voltei, a gente acabou a reunião, ele topou entrar como parceiro comigo na Casa Cor, como parceiro patrocinador, né? Um dos patrocinadores da Casa Cor. Eu tive muitos amigos que me patrocinaram nesse sentido. Então, o dinheiro que eu tinha inicialmente eu pude realocar para outras áreas. E aí eu voltei. Dica, é essa, ó. É essa a questão. E aí eu voltei para casa e falei, gente, é isso. Aí a gente teve uma outra reunião de apresentação da primeira proposta. Eu fiz uma área assim de costura, fiz uma área com tecidos. E foi. E tava indo tudo assim. Ainda não tinha conectado com a minha mãe. Minha mãe, Não gente, tinha a persona principal. Não tinha, acredita? É muito louco isso. Por isso que eu digo que, sim, a já arte... estava dentro de você. Sempre tá, né? Sempre tá. E eu acho que a arte é um dos processos... É o que ela falou, foi na hora que ela gritou. Que ela gritou pra você. Gritou de novo.
Aí a arte você gritou viu. de novo. Que até então tinha muitas vozes e tudo, aí você gritou, você falou, já veio lá da infância. Não, a voz inicial era, caramba, eu vou gastar muito. Ai, meu Deus. Aí a arte falou assim, querido, calma aí. Calma aí, você tá aqui também por um motivo aqui. Você não tá aí à toa, não. Uma coisa vai acontecer. Foca em, né, o economista, talvez, gritando ali também. E aí, desse processo, tava bem nessa pegada de um ateliê de costura, todo o espaço. E aí, tinha um banheiro, eu realmente queria fazer um estúdio completo, mesmo que pequeno, eu queria fazer, o meu estúdio tem 40 metros, mas eu queria um estúdio completo, com quarto, sala, banheiro, ateliê, closet, quarto. E quando eu fui trocar os revestimentos do banheiro, eu ia colocar um revestimento, já tinha sido até pré-aprovado pela curadoria, porque assim, a curadoria da Casa Cor tem a curadoria Casa Cor Brasília, de São Paulo, a gente apresenta o projeto, e como a Flavinha falou, tudo tem intenção, tudo passa por uma série de aprovações, não é? Eu coloquei, pronto, ficou. Não, até mesmo porque eu acho que quando você vai nesse processo de você só colocar o que você quer, você não se permite participar do processo casa-cor e você não usufrui do que a equipe te traz de conhecimento da casa-cor. Então, você está aberto, é interessante. E nesse sentido, eu já estava aprovado no revestimento, mas aí no final não consegui esse revestimento. Fui até uma das patrocinadoras da casa-cor e troquei o revestimento. Quando me apresentou a Ardósia, eu falei, vai ser Ardósia. Pronto, foi assim, coisa de eu entrei, a mulher falou, aquela é Ardósia. Eu falei, vai ser Ardósia, e fui embora. E todos os outros demais processos dos elementos do meu ambiente não foram assim. Foi tudo muito bem escolhido. O papel de parede eu demorei 5 horas para escolher. Por isso que eu digo, gente, do Arte Cortinari, que equipe maravilhosa. Porque traziam cada vez mais catálogos para ver papel de parede, nada. Eu tava até que eu achei papel de parede. E a Ardósia, aí eu voltei para casa novamente. Por que eu escolhi a Ardósia tão rápido? Por que eu escolhi? Não, minha mãe sempre gostou de ardósia, teve um período que a gente teve ardósia em casa, mas... É super afetivo, né? Mas aí tiraram a ardósia, minha mãe até hoje fala dessa ardósia, aí eu falei, meu Deus do céu. O ambiente é o estúdio da costureira, a costureira é minha mãe. Ai, gente, lenço. É um momento. Não, amigo. É um processo de redescoberta, porque aí, isso que você perguntou, Flávia, como é que a minha mãe lidou com isso? Gente... quando a gente sai de um contexto social em que o seu filho, não vou dizer que é o primeiro da família com graduação, mas o mais próximo daquele núcleo, eu sou o primeiro com graduação. Então, eu estar fazendo economia e já trabalhando e sair e abandonar isso, para minha mãe foi muito desesperador. Meu pai já tinha falecido. Foi muito desesperador. Minha mãe não me apoiou em fazer arquitetura. Falou, olha, se quiser fazer, você faz, mas assim... Ainda mais eu que vim de lá da Ceilândia igual você, isso é coisa de rico. Meu pai falava, isso é coisa de rico. Até mesmo a economia, eu ouvi pobre. Várias vezes isso. Por que você não fez um outro curso? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Não, economia, arquitetura, é muito fechado. Você tem que fazer alguma coisa que você ganhe dinheiro para pagar as contas, para ajudar em casa. Exato. É isso que eu ouvi. Então, assim, gente, por 3 anos no curso de arquitetura, minha mãe não tocava no assunto. Meu Deus. Foi o período que magoada, minha mãe também, né? Foi o período que, quando eu entrei em arquitetura, já com 1 ano cursando arquitetura, a minha mãe decidiu sair de Brasília. E aí foi quando eu me mudei da Ceilândia, né? Eu morava com ela, então decidi, a gente alugou a casa lá. E aí ela voltou pro Piauí. Minha avó tá ótima, gente, mas ela vai cuidar da sua avó. Minha avó tá ótima, minha avó às vezes até fala, minha filha vai dar uma volta. Mas, assim, ela estava muito chateada com Brasília já há um bom tempo, e eu, nesse sentido também, né, de ser ali mais uma chateação, fez um curso, abandonou, vai para um outro curso, e aí, assim, até a gente Esse pensar... menino tá se perdendo. Ai, porque pai e tanto mãe trabalho para dar, a para gente deixar é mãe, ele né, vivo. amiga? A gente é mãe, a gente sabe. E aí, assim, toda hora eu pedindo dinheiro, porque, né, Sim. poxa, como eu saí de um estágio de economia, estágio de economia paga muito bem, para estágio de arquitetura, igual eu falei para vocês, que o meu primeiro eu fui voluntário, então ela mesmo assim me apoiou muito, me sustentou, mas olha, não tá dando, meu filho, eu tenho que viver minha vida, assim, depois que meu pai faleceu, ela tinha essa sensação de que ela queria viver a vida dela, eu entendo totalmente. Então, assim, a gente se afastou muito, 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 muito. A minha mãe, ela nunca entendeu muito, agora, talvez, bem mais recente, coisa de 2 anos, ela foi entender a questão de eu ser LGBT, né? Sim. Então... muitas coisas. Muitas camadas. Então, muitas minha camadas. mãe, gente, por que esse processo da Casa Cor e do Estúdio da Costureira foi, para mim, algo muito impactante?
Porque, assim, eu estava afastado da minha mãe. Não é como se eu ligava para minha mãe todo dia, conversava, a gente... Não, eu estava afastado quando eu descobri. A Casa Cor, o estúdio da costureira fez eu me reaproximar da minha mãe. Ai, cadê o lenço? Então, foi assim... e tem sido esse processo. Então, hoje a minha mãe fala comigo dia sim, dia não. Antes ela não falava. Antes, até um pouco... Quando o escritório ainda não estava dando certo, né? Ainda não estava dando certo. Ela falava assim, e aí, como é que tá fazer a casa dos outros? Uau. Era assim. Gente, porque assim, os nossos pais, às vezes, a gente sabe, às vezes, tem alguns comentários que vêm da nossa família que é agressivo, que você fala, não, eu tô nessa área porque eu gosto mesmo. Então, assim, eu tenho uma tia, irmã, 2 tias, eu tenho várias tias, né? Mas mais próximas, assim, que uma tia minha que ela trabalha com artesanato. Nossa, quando ela soube que eu ia fazer arquitetura, já me mandou um monte de lápis de cor, mandou um monte de coisa. A coisinha mais linda do mundo. Minha mãe nunca tocava no assunto. Nunca. Minha tia daqui, né, como ficou só uma aqui, aí falava, tudo bem, precisar, mas assim, é mais uma fase. Então, assim, foi um processo de reconexão, redescoberta, de entendimento, de propósito, de entendimento do escritório, de entendimento sobre o que é a Casa Cor, de entendimento, eu acho que assim, das minhas lições até o momento, porque ano que vem a gente vai conversar novamente, já me convidando. Vamos, já. É capaz que eu traga uma outra camada, mas nesse momento, assim, eu acho que quando a gente fala de uma amostra desse porte, uma palavra que vem com muita frequência é luxo. Luxo. E eu percebi uma coisa. Assim, gente, a Casa Cor pra mim foi fantástico, fantástico. É uma escola, né? Uma escola, porque assim, eu descobri que luxo é o resultado de excelência. Uau! Luxo é resultado de excelência. Eu vi um pintor, gente, assim, ele é pintor e é um pintor que trabalha, que faz umas pinturas mais artesanais. No meu teto, se vocês forem ver o ambiente, ele é em concreto. Gente, esse homem, por conta própria, foi comprar 5 tipos de areia diferente para, na mistura do concreto, chegar à cor mais próxima do concreto do prédio original. Uau! Isso é excelência, isso é luxo, gente, sabe? Você ter os melhores profissionais. Quando a gente fala em produto, é uma coisa, você ter os melhores produtos, tá? Agora, você ter os melhores profissionais, os melhores serviços. Você vê uma pessoa que ela tá ali sendo paga por uma coisa, ela para um dia para comprar 5 areias diferentes para misturar com argamassa, para misturar para chegar na cor, e isso eu não pedi para ele. Porque assim, eu falei, olha, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar numa cor próxima, então pode fazer da cor que já tá a areia que eu te enviar, a areia, o concreto que eu te enviar. E ele foi atrás por conta própria. Uau, excelência, né? Excelência. Então, a Casa Cor me ensinou o que é excelência na arquitetura, no mercado da construção civil, no design de interiores, em várias camadas. Desde a obra. Gente, esse negócio de obra suja... Tá, obra suja sim, vai ter. Obra bagunçada é intolerável. É intolerável, gente. É intolerável. E é mesmo. Porque não traz excelência, né? Não, e é uma questão de gestão. E todos nós sabemos, tem vários estudos sobre isso, que quando você tem um local sujo e bagunçado, a tendência é a teoria do vidro quebrado ou da lâmpada quebrada, né? Quanto mais aquele espaço está abandonado, maior a tendência dele ficar mais abandonado. Uma obra também, na nossa vida também, no nosso celular também. Quanto mais coisa a gente vai acumulando, a gente não vai limpando aquilo em tudo. Então, ali na Casa Cor tem sido uma experiência de crescimento, de redescoberta. Nossa, redescoberta pessoal. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu já tive alta de psicóloga 4 vezes. Quando que eu imaginei que eu ia estar fazendo um ambiente, eu ia estar falando da minha mãe. Agora, isso assim pra gente, olha, adoraria ficar aqui conversando e tudo, mas essa é como se fosse a nossa despedida, porque foi como que a gente se conectou, né? Ele conheceu a nossa amiga. Host maravilhosa, que hoje é aniversário dela. Sim. Foca nela. Te amo, amiga. Parabéns. Obrigada. E para dizer, pra gente já ir encerrando, que depois vai ter a próxima do ano que vem. Quem sabe a gente não faz Casa Cor juntos. Olha aí, vamos. Os 3, assim, já pensou? Já pensou? Eu vou só comandar, porque o povo fala que eu só chego e faço o quê, Flávia?
Tamara só chega e brilha. Ah, O papel da Tamara é chegar e brilhar. já. Vai falar assim, como é que é, Tamara? E executivo? Não, pergunta pra Flávia. O técnico. Eu não O sei. técnico. Não sei, o técnico. Eu falo entendeu? pra ela, Chega e brilha. amiga, seu negócio é chegar e brilhar. É chegar e brilhar. sorry. E brilhar às vezes é Sorry. difícil, gente. Brilhar não é fácil, não. E o carisma, que a gente não tem todos os dias. Então, você ter esse brilho, tem que Não se é dar fácil. espaço e prestigiar a pessoa que tem o próprio brilho e brilha. Sim. Sim. Mas isso, amigo, é pra dizer. Quando eu conheci o Sérgio, ele foi muito amigo. Eu tinha acabado de chegar e a gente estava vendo mesmo essa coisa da Casa Cor do ano passado, Uhum. que foi até lá No estádio. no estádio, não Exato. foi? E ali ele foi do nada, ele chegou, qual é o seu nome? E a gente foi falando, ele foi me apresentando para as pessoas. Eu falei, gente, o que aconteceu? Gente, esse rapaz gostou de mim. Aí foi, ele me chamou para um evento à noite, onde que eu conheci Foi. até o Rafael, beijo pro Rafael, que trabalha na C12 com a Karina. Sim. Né? A gente foi para aquele evento ali, aí de repente, eu falei, gente, ele parece um pouco comigo. Aí eu fui vendo, conversando com ele, fui conversando, tá? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho um TDAH. Não, mas calma aí. Aí eu, oi? Aí tá, eu falei, não sei do que ele tá falando, mas tudo isso, a sua trajetória, vendo tudo isso, você falando de psicólogo, falando da saúde mental, porque é importante, né? É um processo que a gente precisa mesmo ter cuidado, porque a gente está lidando com pessoas criativas, a gente está lidando com fornecedor, a gente está lidando com a nossa vida, a gente está lidando com o prestador. Eu tenho um monte de gente envolvida, porque tem algumas profissões que você fica quietinho ali, ninguém nem olha para você. A nossa, a gente está no meio, cheio E de tem que estar gente. bonito. Tem que estar bonito, tudo é coisa, porque a gente está lidando também com a beleza, né? Então, a gente, assim, os olhos da gente fica cheio, tá? Ai, que eu costume. E a gente tem olhinho na pontinha dos dedinhos, que a gente mexe em Tocar em tudo, toca em tudo. Então, assim, é uma área que a gente está falando de beleza, cultura. Então, é muito complicado, às vezes, até deixar o ego falar pro ego, opa, abaixa um pouco aqui, que você está indo muito longe. Né? Então, assim, e tem muitas coisas acontecendo, né? Porque é muito você, tem uma competição, a gente falar que não, nós estamos mentindo, mas aí no meio disso tudo ainda tem o TDAH. Como é que foi tudo isso? Que depois eu vou na médica dele. Agora que eu tomo uns Eu indiquei minha remédios. psiquiatra pra ele. Ele indicou, ele falou, essa não tá bem, deixa eu ver. Mas assim, como descobrir tudo isso? Porque a gente está começando a descobrir muito sobre essas coisas do TDAH, do autismo mais tardio, né? Porque às vezes aquela criança está sapecando de interpulância e falar com sua mãe, meu Deus, tem que manter ele vivo. E tá, aí de repente você começa a descobrir, porque tem muita gente igual eu. Eu fiz várias profissões até eu falar, gente, quem sou eu? E, de repente, você, centrado, você recebe esse diagnóstico e lidar com tudo isso, e agora você está tratando uma coisa que foi numa amostra e você está tratando aquilo naquela amostra, porque isso é um tratamento. Se as pessoas não sabem, é um tratamento. Como que foi isso, esse diagnóstico, e ver tudo isso e depois... Ali, Tamara, quando eu te conheci, primeiro que assim, eu parto da ideia de que a colaboração é algo que faz a gente crescer. Né? Ser colaborativo é algo muito interessante. E quando eu vejo pessoas que eu não conheço, eu não me afasto dessas pessoas, eu me aproximo. Não é uma questão de ser interesseiro, é uma questão de, poxa, eu estou entrando nesse mercado, então às vezes aquela pessoa já está há muito tempo ali e eu que não a conhecia. Então eu vou me apresentar, certo? E aí, nesse sentido, a gente foi conversando, a gente ficou amigos e até que um dia você estava me trazendo algumas questões, eu falei, Tamara, isso tem alguma... É interessante você avaliar, porque pode ser o TDAH. E o TDAH, ele se manifesta, ele acontece de diversas formas. E em mulheres, mulheres neuroatípicas, elas sempre têm muita dificuldade de receber o diagnóstico. Sempre recebem o diagnóstico ali a partir dos seus 30, 40 anos. Porque a gente mascara muito, né? Porque a gente fala, faço mil coisas ao mesmo tempo. Amiga, eu acho que assim, aí não é culpa desse tipo de situação. A culpa é do mercado científico e farmacêutico, que faz pesquisa mais em homem do que em mulher. Então, Verdade. Algumas questões não é realmente da gente, não é... É porque, às vezes, o mercado está preparado a atender um público. Ele não está focado em atender outro público. Então, mulheres neuroatípicas, em um caso leve até médio, tende a ser diagnosticada muito mais velha, na idade adulta. Eu fui diagnosticado no meu primeiro ano da escola. Pois é, quando ele fala Criança. isso, criança. O Miguel também.
Mas quando eu vi aquilo, amiga, eu quero falar até em público, a gente diz que tem que dar honra a quem tem honra. Uhum. E eu quero te agradecer, porque tinha algumas coisas minhas que eu falava, por quê? E eu não entendia. Uhum. Né? E quando eu tive diagnóstico que eu fui entender algumas coisas que veio lá da minha infância. Uhum. E você abriu esse olho com esse olhar para mim, né? Com um olhar de amor, né? Porque você poderia muito, mais uma que passa, mais uma, porque tem hora que tem aquela coisa, Tamara é louca, Tamara é assim. Uhum. Mas quando eu fui ver, eu falei, cara, eu precisava disso para saber quem eu sou. Porque era várias Tamaras, eu não conseguia lidar com esse tanto de Tamara, as pessoas também não conseguiam. E você ali olhou para mim no profundo. Você entrou. Eu te olhei de verdade. Você olhou de verdade. Obrigada. Ah. Obrigado, meu amigo. Que é isso, assim, é o resultado de eu ter pessoas na minha vida que também olharam para mim de verdade. Então, repassar essa gentileza é porque em algum momento eu recebi essa gentileza também. Porque às vezes o processo é você... Quando alguém é gentil com você, você aprende a ser gentil. Agora, se às vezes a pessoa nunca é gentil com você, como é que você vai aprender a ser de outra maneira? Como é que você vai aprender, às vezes, a dar um toque para uma pessoa se ninguém nunca te dá um toque? Se você nunca recebe um feedback de ninguém, se você é sempre inacessível. E aí, nesse sentido, assim, a TDAH, eu fiz décadas de terapia com a psicóloga, então eu não tomava medicação, eu só fui tomar medicação na vida adulta. E isso me fez controlar muito. Controlar não, entender como é que eu funciono e quais são os recursos para lidar com isso. Na fase adulta, com a medicação, me ajudou muito, 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 muito. E hoje, existem vários processos, eu acho que de várias... Sempre é processo, né, gente? E existem vários processos. Então, tem aquele processo de que você está se entendendo, tem aquele processo em que você se aceita, tem aquele processo que você... por vezes, até usa aquilo como desculpa, e aí, esse é aí que eu até falei com você, aí que está o problema. A gente aceitar a situação, claro, a gente se entender é importante para a gente poder tratar, saber os nossos ônus e bônus da situação, porque eu acho que tem algumas coisas, eu gosto de ser TDAH, acho que tem algumas vantagens, sim. A gente tem uns poderes. Tem uns poderizinhos aí, sim. Mas entender que onde que estão os meus pontos que eu tenho que trabalhar, manter eles estáveis, quais são os recursos para isso, mas o mais importante, é um processo que é nosso e as outras pessoas não têm o direito nenhum de falar, é por conta do seu TDAH, é por conta disso. Não. Veja bem, eu que já eu tenho 33. Igual eu falei para você, já tive 4 altas de psicólogo, que eu já tratei tudo que tinha que tratar, vou voltar agora por conta da... Casa cada cor. Mas não por conta do TDAH, E recentemente uma colega minha me falou o seguinte, que o meu marido entrou em contato com você, mas aí a reunião, ele me deu um bolo no dia da reunião e tal, e aí vocês que são neurodivergentes, vocês têm uma comunicação estranha, eu entendi. Eu falei, oi? Como assim? Porque eu não tenho problema de comunicação. Eu deixei muito claro, agendei, eu mandei e-mail de agendamento, eu confirmei, eu pré-confirmei, eu confirmei 1 hora antes, eu recebi um bolo. Você está dizendo, então, que o motivo de eu ter recebido um bolo do seu esposo é porque ele é neurodivergente, eu também, a nossa comunicação foi equivocada? Então, não é por conta de a gente ter essas questões, significa que que as pessoas têm o direito de apontar isso e dizer que é um problema. Eventualmente, se for uma pessoa que passe e de fato entenda e fale, olha, aqui está falhando, é uma coisa. Agora, se é um apontamento raso, não faz sentido, até mesmo porque, como eu disse, eu passei minha psiquiatra para Tamara e passei por diversos. Então, é um processo que ele já vem aperfeiçoado em mim, então eu sempre estou atento, a gente sempre tem que estar atento para que essas partes mais complicadas, talvez, da nossa questão, não atrapalhem nossa vida pessoal e trabalho. Tá. Então, assim, a gente tem esse poder com a medicação, com a terapia. Se você não quer usar a medicação, mas a medicação sempre ajuda muito, tá, gente? Ajuda. Com entender que não vai ser todo mundo que vai entender. Isso é moda. Gente, olha, eu tô sem tempo, eu tô fazendo casa cor aqui agora, tem que sair na casa Vogue. Desculpe, se meu TDAH você tá achando que é mais uma modinha, mas para mim tá dando certo aqui, é sucesso, já aprendi a lidar.
E vai ter gente para tudo, sempre. Apoiando, sem apoiar. E a última pergunta para a gente encerrar. Tamara, Qual foi? isso. Faz aquela pergunta. Faz aquela pergunta. Não, vou o que deixar acontece, eu Sérgio? vou deixar ela fazer. Faz. O que acontece? Todo convidado nosso, a gente faz uma pergunta, né, Tamara? E a pergunta que não quer calar. Antes de tudo, antes de fazer a pergunta, lembrando que a gente entende que é tudo design, Certo. tá? É tudo design e não é só criação, é tudo que realmente nos trouxe até aqui, é a sua história, é a sua relação com a sua mãe, é o que você está vivenciando, é todo esse processo que você teve aqui, né? E como tudo isso é design, qual quer fazer, Tamara? Não, você. Hoje é seu aniversário. Qual é o maior design que você já fez? O maior design que eu já fiz. Caramba, realmente. E elas não mandaram as perguntas, nem imaginava. É pra sair do coração, essa daí. Sair do coração. Qual é o maior- Calma. Exato. Qual é o melhor design que o Sérgio Facundes Já já fez? Olha, vem aí muitas questões da minha resposta, mas eu acho que ainda está por vir. É? Eu sinto que ainda está por vir. Falando de um local de humildade mesmo. Sim. Porque eu ainda quero realizar muitas coisas. Então, eu ainda não acho que ainda veio o maior design do que eu queria, do que eu posso mostrar. Com certeza ainda está por vir. Quando chegar, falar, olha, Flavinha, chegou. Pode ser que aconteça mês que vem. E aí, mas nesse momento eu posso dizer para você que ainda não tenho o melhor para dizer, o melhor design para dizer não. Uau, isso eu acho que foi a melhor resposta, porque a gente está nesse movimento, né? O design é isso, é esse movimento, é você tá sempre se descobrindo, é você tá sempre, né, mergulhando. E hoje você mergulhou, né? E agora você está emergindo e a gente mal sabe o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu quero que você saiba que eu adorei fazer esse mergulho com você. Que alegria estar com você. Nosso maior design do dia foi hoje ter te entrevistado. Olha que legal. É verdade. Você passou muita coisa assim, pra gente, muita dica, muita alegria, você é centrado, resiliência. E isso é o que faz você ser quem você é. Eu posso trazer uma frase que um chefe me trouxe? Pode. Inclusive, eu acho que foi o ponto de virada, sabe? É tudo um entendimento, né? Quando eu fazia economia, e eu estava justamente nessa empresa que trabalhava com a aviação aérea, eu estava reclamando para o meu chefe do meu horário de trabalho. Era um estágio de 6 horas, e assim, eles eram servidores que ganhavam muito bem. A gente ganhava, na época, menos que R$500 para 6 horas. Eu falava, poxa, eu acho injusto a gente só ter 15 minutos para descansar. E é o padrão até hoje, 6 horas de estágio e 15 minutos de descanso. E vocês ganham... E eu falei, vocês ganham tão bem, não sei o quê. Um capricorniano, meu chefe era capricorniano. Eita. E aí ele pegou... Ele não falou em tom agressivo. Até hoje eu não sei se foi um conselho... Ou uma crítica. Ou uma crítica. Já você ainda está digerindo ainda. Mas eu acho que de qualquer forma, foi uma frase muito interessante para a construção do meu entendimento. Ele falou o seguinte, você ainda vai ter que carregar muito piano na vida. E aí foi que eu fui entender o que era o piano. Porque o piano não é só uma coisa pesada, é algo delicado. Uau. O piano é algo que você escolheu carregar. Meu Deus. Porque carregar o que você não escolheu é fácil você se livrar do que você não gosta, do que você não quer. Agora, quando você escolhe carregar um piano, e aí tem foi que ter um cuidado para carregar o piano. Tem que tomar cuidado, e é muito pesado, dependendo do piano. E aí foi o momento que eu falei assim, é verdade, mas não é esse piano aqui que eu quero carregar, não, é outro piano. A arquitetura é o meu piano. Uau! É essa a questão. É o piano. Uau. Qual é o piano que você quer carregar? A gente termina com isso. Fala de novo, amigo. Faz a pergunta. Qual que é o piano que você decide carregar na sua vida? Gente, isso é tudo design. Isso é tudo design. Então, vamos embora. Isso é tudo design. Agora a gente vai comer, amigo. Ai, que chique. Gente, quando a gente tá com amiga é tudo mais fácil, né?